Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Sejam bem-vindos. Essa é a terceira aula sobre Emile Durkheim e é a aula onde a gente vai tratar o assunto da nossa prova, o assunto que é o fato social. Bom, vocês estão vendo aí o slide? Então, nós estamos falando do Emile Durkheim, o mesmo autor ainda. Eu coloquei no slide a data de nascimento e a data de falecimento. Então, Emile Durkheim nasceu em 1857, na França, e faleceu em 1917, também na França. É importante notar que o Emile Durkheim, observe, nasce na França, tal qual o nosso autor antigo, nosso primeiro autor da sociologia, o Auguste Comte. Então, ele é influenciado pelo pensamento do Auguste Comte, ele conhece as ideias da sociologia, da física social, que mais tarde se chamou sociologia, acha interessante, e qual que é o grande lance do Durkheim? No que ele é genial? Ele capta o erro do Comte. Lembra que a nossa prova, a nossa prova do primeiro bimestre, tratava-se sobre o erro do Comte. Qual era o erro do Comte? Na criação da sociologia enquanto ciência. Então, o Comte, Auguste Comte, morreu sem que a sociologia tivesse sido reconhecida como ciência, porque, apesar da boa e grande ideia que ele teve, ele cometeu um erro metodológico. O Emile Durkheim, que estava na França, também era um pensador, também era um intelectual, observou os estudos do Auguste Comte, identificou o erro, mas achou o quê? Opa, calma aí, essa é uma ciência interessante e importante. Não é porque ele errou que ela não é válida, ou seja, ele não poderia ter utilizado um método positivista, nem tentado matematizar as questões humanas, ou seja, para criar uma ciência social, a sociologia, uma ciência voltada para observar a sociedade, não era possível aplicar o modelo metodológico matemático, o modelo metodológico das ciências exatas. Portanto, quando o Durkheim percebe isso, ele fala, bom, tudo bem, mas isso não quer dizer que a ciência social ou a sociologia seja ineficiente ou não valha porque o Comte errou. Nós precisamos só ajustar o quê? O erro. O erro foi o quê? Um erro de método. Por isso que o primeiro grande livro do Durkheim famoso não é o Suicídio. O Suicídio é a maior obra dele, famosa na sociologia. Mas o primeiro livro dele, conhecido, reconhecido, é um livro que recebe o seguinte título, gente: As Regras do Método Sociológico. Como, professor? As regras do método sociológico, que é aí onde ele define o que é fato social, que, segundo ele, o fato social é o objetivo de estudo da sociologia. A sociologia gira em torno do fato social. Então, veja, se o Comte errou ao fazer um método, ao criar um método, ou ao utilizar, desculpa, o método positivista e o método matemático, tentando aplicar ele para desenvolver a sociologia, o Durkheim percebeu isso e logo de cara ele já cria um próprio método para a sociologia. Então, o título do texto dele é As Regras. Regras. Quais são as regras do método sociológico? Então, a sociologia não pode usar o método matemático. Ela tem que ter um método próprio, como uma ciência própria de natureza humana. Portanto, ele vai criar um método sociológico, ou um dos métodos, ou o primeiro método de análise social. Hoje a gente tem vários, a gente vai estudar mais à frente o marxismo, o weberianismo, enfim, a dialética, enfim, há uma série hoje, uma série de possibilidades teóricas, onde possibilidades de métodos de análise social, como o etnográfico, enfim. Nas próximas sociologias a gente vai ver isso, mas o que nos interessa agora é entender que ele finalmente encontrou um, e depois a gente pode, mais tarde, perceber que existem várias possibilidades de análise, métodos de análise distintas para a sociologia, para as ciências sociais. Bom, além da data, do nome, dessa introdução que eu fiz, aqui no slide está dizendo o seguinte: Durkheim formulou as primeiras orientações para a sociologia e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias que os distinguem do que são estudados pelas outras ciências. Então, vamos lá. É por aí que começa a história mesmo, e esse é o ponto importante. Então, o Emile Durkheim está escrito o quê aqui, né? Formulou as primeiras orientações para a sociologia. Então, ele criou as primeiras regras, as primeiras orientações, os primeiros direcionamentos de como se fazer uma pesquisa sociológica. E para fazer isso, ele demonstrou que atenção, fatos sociais têm características próprias que os distinguem dos estudados pelas outras ciências, que é aquilo que eu já havia dito para vocês. Então, estudar o Sol, a Lua, a chuva, a água, o vento, os relevos, a Terra, não é como estudar os homens, as religiões,
o comportamento humano, as instituições humanas, o crime, a violência, porque são coisas de natureza completamente diferente. Então, aquilo que é humano precisa de um modo próprio de ser estudado, diferente daquilo que é exato ou natural. E é isso que o Durkheim capta, que é o erro do Comte, e aí ele resolve, então, criar as regras do método sociológico. O Emile Durkheim tem uma concepção de sociologia. Se vocês se recordarem da aula do Augusto Comte, eu disse a vocês que toda vez que eu trouxesse um sociólogo clássico novo, eu ia trazer uma outra concepção de sociologia. Ou seja, nenhum sociólogo clássico tem a mesma concepção de sociologia do que o outro. Concepção ou conceber é como a gente entende, como a gente se relaciona com aquela ciência. Então, se vocês recordarem, a concepção de sociologia do Augusto Comte, o nosso primeiro autor, era: a sociologia deve organizar a sociedade deve compreender a sociedade e estudá-la para organizá-la e reformá-la posteriormente. Se vocês voltarem na aula e ver o slide, quando eu falei, era essa lá que estava a concepção de sociologia do Augusto Comte. No caso do nosso querido autor de hoje, o Emile Durkheim, é completamente diferente. A concepção de sociologia do Emile Durkheim é: a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Só isso, professor? Só isso? Não, só isso não. De uma forma resumida para essa aula nossa. Então, a sociologia, essa ciência que estuda a sociedade, ela é também, ou ela é em si, o estudo dos fatos sociais. Então, o que são fatos sociais, professor? Né? Essa é a pergunta. Se a sociologia é a ciência que, segundo Durkheim, estuda os fatos sociais, a pergunta que eu devo me fazer é: o que é um fato social? E aí o próprio Durkheim nos responde isso na teoria dele. Para Durkheim, os fatos sociais são um modo de pensar, sentir e agir de um determinado grupo social ou de um determinado indivíduo. Então, vejam vocês. Eu vou tentar fazer uma demonstração para que vocês observem isso. Então, por exemplo, um fato social. Então, um fato social, ele é proveniente. O fato social é aquilo que acontece na sociedade. E esses fatos sociais, eles advêm do modo de pensar, sentir e agir de um grupo social. Então, vou imaginar uma coisa. Olhem para mim aqui. Pá, um soco. Um soco é uma ação. Né? Esse é um fato social. Certo? Então, quando eu dou um soco em alguém, quando eu defiro um soco contra alguém, ou contra algo, eu estou causando ou estou provocando um evento social. Então, supomos eu estou lá na rua, começo a discutir com um cara e dou um soco na cara dele. Esse é um evento social. Esse fato social, para que ele tenha acontecido, antes eu tenho que ter pensado, sentido, e aí sim é que eu vou agir. Então, a ação, o agir ou a ação social, ela é proveniente antes de um pensamento e de um sentimento. Então, antes de eu agir, eu sinto algo, e antes de eu sentir algo, eu penso algo. Então, pensar me provoca um sentir, e sentir me faz agir. Exemplo. Estou andando pelo centro de Três Lagoas, aí de repente está lá do outro lado da calçada, eu vejo um amigo que eu não vejo faz tempo. Aí eu olho para ele e falo: ô, Gabriel, beleza? Ele fala: ô, beleza. Aí eu vou lá e cumprimento ele e tal. Eu não dou um abraço, porque a gente ainda não pode abraçar. Né? É melhor esperar um pouquinho para que todo mundo esteja seguro, tudo ok. Mas o que aconteceu? Veja, esse é um fato social. Eu estava andando do lado da rua, o Gabriel estava do outro lado. Ele é um amigo meu que faz tempo que eu não vejo. Então eu vi ele. Quando eu vi ele, eu pensei: nossa, olha o Gabriel. E aí esse pensamento me trouxe um sentimento. Falei: nossa, que saudade dele, faz tempo que eu não vejo. Então eu vi ele, pensei: nossa, é o Gabriel, reconheci, meu amigo. Nossa, que saudade dele. E esse pensamento de: olha, eu reconheci o Gabriel, me provocou um sentimento de saudade, porque ele é meu amigo. E aí eu gritei: ô, Gabriel, você tá aí, tudo bem? E aí ele me respondeu, eu fui lá e conheci ele. O outro fato que eu falei para vocês é um soco. Então imagine que a ação da qual eu estou tratando é um soco. Quando eu dou um soco na cara de alguém, isso deve ter sido provocado por um sentimento e por um pensamento. Eu acredito, e acho que todos vocês entendem isso. Quando eu dou um soco em alguém, o sentimento que eu tenho por esse alguém não é de amor. A gente não soca, não bate, não espanca quem a gente ama. A gente bate, espanca quem a gente odeia, quem a gente não gosta, quem a gente tem algum tipo de conflito. Então, veja, né, o sujeito está na rua, ele fala para mim: ô, seu preto escravo, vamos pensar no racismo. Né? Eu olho para ele e falo que vou botar ele na cadeia, começo a discutir, eu perco a cabeça e dou um soco na cara desse sujeito. Ou seja, eu pensei, ou seja, ele se referiu a mim de uma forma racista, isso provocou em mim um sentimento de raiva, de ódio, e aí eu agi. O que eu fiz? Eu bati nele.
Ou eu poderia não ter batido nele, vamos pensar numa outra coisa, eu peguei o telefone, liguei para a polícia e ele foi preso. Então, aquela ação dos policiais prendendo ele é resultado antes de um pensamento e de um sentimento. Então, primeiro a gente pensa, esse pensamento provoca na gente um sentimento, esse sentimento provoca uma ação. Então, por exemplo, quando a ação final é um beijo, provavelmente o sentimento é de carinho, de amor, de desejo, de ternura, e é um pensamento sobre isso que provoca. Então, supomos que eu estou andando na rua, ou supomos que eu faz tempo que eu não vejo uma pessoa querida, não encontro uma pessoa querida. Quando eu a encontro, eu penso, nossa, que saudade, aí provoca um sentimento. O sentimento provoca uma ação, um abraço, um beijo, um telefonema, um afago, um carinho, etc. Então, veja, o Durkheim ainda diz, embora os fatos sociais sejam exteriores, eles são introjetados pelo indivíduo e exercem nele um poder coercitivo. Veja, isso é muito importante. Segundo Emile Durkheim, o fato social é exterior ao indivíduo, ele é externo, ou seja, ele vem de fora para dentro, ele não é interior. E isso provoca sobre o indivíduo um poder de coerção, coercitivo. Eu vou explicar o que é isso no slide seguinte. E é aqui que eu vou terminar minha aula hoje, mas ele é o slide mais importante, porque essas 3 características que vocês vão ter que saber identificar na prova que a gente vai fazer na semana, não sei se sem ser na semana que vem, na próxima semana, na outra semana, a primeira semana de dezembro até o dia 10, para vocês entregarem a prova final de sociologia, ela vai ser feita, obviamente, sobre os fatos sociais. Na prova vai vir uma historinha, vocês vão ler aquela historinha, e aí vocês vão ter que identificar as 3 características do fato social na história que vai ter na prova. Então, vocês vão receber a prova de sociologia, vocês vão ler um texto, que é uma historinha, e vocês vão ter também, como na prova do Conte, um texto sobre o Emile Durkheim e o fato social, e aí vocês vão ter que identificar naquela história que está na prova, essas 3 características do fato social. Então, veja, o fato social é, segundo o Durkheim, composto por 3 características. Então, a sociologia é a ciência que estuda o fato social, correto? Correto. O fato social é composto por 3 características. Então, diz o Durkheim, as características do fato social são as seguintes: generalidade, exterioridade e coercitividade. Guardem esses 3 nomes: generalidade, exterioridade e coercitividade. Generalidade vem de geral. Então, o fato social é comum aos membros de um mesmo grupo. É isso que significa, ou seja, ele é geral, ele é comum àquele grupo. É comum àquele grupo de pessoas, àquela sociedade, àquela comunidade, àqueles indivíduos. Exterioridade. O fato social é externo ao indivíduo. O que é externo? Interno é o que está dentro, externo é o que está fora. Ou seja, ele vem de fora para dentro, ele não vem de dentro para fora. Então, o fato social atinge o indivíduo de forma externa e não de forma interna. Então, o que acontece na sociedade tem um impacto sobre o interno do indivíduo. Mas nem tudo que acontece no interno tem necessariamente um impacto externo ou externado. São relações diferentes. E, por fim, tem essa palavrinha difícil que é a coercitividade. Mas a própria definição ali já a explica. A coercitividade é o sentimento, né, de obrigação, quando a gente se sente obrigado a fazer isso. Coercitividade vem de coação ou de coagir. Então, são quando os indivíduos se sentem obrigados a seguir um comportamento estabelecido. É quando as pessoas, ou o grupo, ou a sociedade cobra que você siga o comportamento estabelecido. Bom, vou explicar para vocês como observar um fato social através dessas 3 características identificadas. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma característica da nossa sociedade que tem a ver com a organização dela, o uso de roupas. Como a gente já debateu em sala, né, a sociedade atribui de forma errada generificações para roupas, determinando que alguns tipos de roupas são para homens ou para machos, para seres humanos provenientes do que a gente determina de homem ou sexo masculino, e outra parte é de acessórios e roupas são provenientes ou são determinados para aqueles seres humanos que a gente chama de mulheres ou fêmeas. Vou dar um exemplo muito óbvio para vocês, né? A saia. Como a gente já discutiu na nossa sociedade, na organização da nossa sociedade, da brasileira, isso a gente excluir, óbvio, da sociedade brasileira, as sociedades indígenas, as organizações indígenas. Nós vamos pensar sem essa organização, mas o uso de saia é uma generalidade que pertence a qual grupo social? Ao grupo das mulheres, né? Então, generalidade, o fato social é comum aos membros de um grupo. Dentro da nossa sociedade existe o grupo masculino e feminino. O uso de saias é comum a qual grupo? Ao grupo feminino. Então, se você for mulher e usar saias, você vai estar dentro da generalidade.
Exterioridade. O fato social é externo ao indivíduo, ou seja, existe independente da sua vontade. Então, não foram os indivíduos, ou seja, não fui eu, nem você, nem seu, não fomos nós que decidimos a priori que na nossa sociedade a saia é um acessório feminino, ou dito feminino. Então, quando a gente nasce, há algumas regras sociais que já estão pré-determinadas, são exteriores a nós e não interiores. Então, veja, não fui eu que decidi que o homem não deve usar saia, ou que o homem não pode usar saia, ou que esse acessório que você só vai encontrar nas lojas na seção de roupas femininas, tal como calcinha, sutiã, como alguns outros acessórios ou vestimentas que são ditas específicos para o grupo feminino. Por fim, a gente tem a coercitividade, ou seja, os indivíduos se sentem obrigados a sentir o comportamento estabelecido. Então, as mulheres, de uma medida ou outra, com maior ou menor espaço, se sentem obrigados ou têm no seu computador, ou têm no seu guarda-roupa uma saia, um vestido, etc. Ao passo que, ao contrário, com os homens, isso também pode acontecer. Então, imagine que você seja um sujeito homem ou um macho e que você resolva usar saia. Então, imagine que eu, professor Guilherme, gosto de usar saia. Bom, vocês me olham e vocês me observam, e nem no nosso meio social eu sou, né, homem, e me declaro como um homem, né, como eu já falei para vocês, eu sou um homem cisgênero homossexual, mas eu sou um homem e me declaro e me entendo como homem, essa é a denominação de gênero, e mesmo sendo um homem gay, veja, não é esperado pelo meu grupo social que eu faça o uso de saias. Então, não é comum, ou seja, ao grupo social dos homens, não é da generalidade do grupo social dos homens o uso de saia. Exterioridade. Veja, não fui eu e nenhum dos homens que vivem nessa sociedade, na nossa, que decidiu que saia não é acessório de homem. Isso foi decidido antes de eu nascer, antes de eu existir. Então, quando eu estava na sociedade brasileira, quando eu nasci na sociedade brasileira, já era definido que saia não era um acessório masculino. E, portanto, como eu sou um homem, eu não deveria usá-lo. E aí a gente chega à nossa terceira característica, que é a coercitividade. Né? Os indivíduos se sentem obrigados a seguir um comportamento estabelecido. Então, se na minha sociedade homens não usam saia, eu me sinto obrigado a seguir esse comportamento. Ou seja, eu uso saia, e se eu usar, alguém pode o quê? Pode me reprimir, pode me contestar. E aí eu vou sofrer o poder da coercitividade. Então, imagine vocês que um dia alguma pessoa, supomos que eu chegue na escola, a gente vai ter aula semana que vem, e aí quando vocês estiverem lá na semana que vem me esperando para chegar na aula do IF, eu entre de saia. Provavelmente, mesmo que eu já tenha dito isso, vocês vão, ou algum de vocês, ou alguém em algum momento durante o dia ou a manhã toda vai fazer uma piadinha, ou vai fazer algum tipo de manifestação, por mais suave que seja, preconceituosa contra mim. Eu já contei para vocês em outras aulas os exemplos dos meninos quando a gente fez a atividade de troca de roupas. Então, a coercitividade vai ser aquele sentimento que vai fazer com que os meninos se sintam obrigados a utilizar calça, tênis ou aquilo que é dito para homem, mesmo que eles não tenham vontade. Então, pode ser sim que existam alguns homens que tenham vontade de usar saias, vestidos, calcinhas, sutiã, seja lá o que for, que não é dito por pertencente ao universo masculino, e que quando ele faz isso, ele vai sofrer a coercitividade, ou seja, uma pressão social para que ele não faça. Então, um homem que sai dos comportamentos estabelecidos pelos homens sofre pressão social para voltar para aquilo que é dito homem. É a mesma coisa para as mulheres. E essa pressão social, ela acontece através desse elemento que é a coercitividade. E veja, a coercitividade vai nos gerar algo que a gente chama de uma sanção, ou uma punição. E essa punição pode ser de dois tipos. Ela pode ser legal ou ela pode ser moral. Legal não é de legal, tá tudo bem. Legal é de lei. Então, a punição pode ser prevista na lei. Então, quando ela é prevista na lei, você sofre uma punição legal. Então, tem determinadas coisas que você não pode fazer, que são crimes. E há também a punição, que é a punição moral. Quando a gente pune as pessoas de uma forma moralmente. Então, veja, não é crime, não é proibido que homens usem saia. A pergunta é, por que eles não usam? Ou por que quase vocês não veem homens usando saia com frequência? Porque há uma pressão social para que eles não usem. Quando o homem usa saia, ele pode ser preso? Então, supomos que eu vá de saia para o IF, como eu falei, na semana que vem. Apesar de eu já tive de saia no IF algumas vezes, inclusive apresentei um concurso de beleza negra usando uma saia.
Alguém pode me prender por usar uma saia? Não, ninguém pode me prender, nem vocês, nem o diretor, nem a polícia, não pode chamar ninguém, não tem nada errado em usar uma saia. Se eu quiser ir ao mercado de uma saia, eu posso ir. Se eu quiser sair de saia aqui pelo meu bairro, eu posso ir. Se eu quiser pôr uma saia e ir até o mercado fazer uma compra, eu posso ir. Ninguém pode me impedir. Por quê? Porque não é crime, não é proibido, não é uma previsão legal ou na lei que proíba homens de usar saia. Então, nenhum homem pode ser proibido de usar saia. No entanto, todos vocês sabem que os homens não usam saia. Por quê? Se eu colocar uma saia, eu sei que eu vou ouvir piadas, xingamentos, que eu posso ser espancado. No caso do Brasil, que é um país que tem alto índice de violência contra homossexuais, né, e contra LGBTQI+, o homem que usa saia, ele pode ser visto como um homem gay, ou pode ser entendido como uma mulher travesti, ou mal compreendido, e isso pode necessariamente não, isso pode ter como uma das consequências uma violência física ou verbal contra o seu corpo. Como a gente já debateu na questão do suicídio, ninguém quer ficar sendo atazanado. Ninguém quer ficar com gente falando no ouvido, ou seja, com o saco cheio. Então, por muitas vezes a coercitividade atua, ou seja, quando a gente ou o grupo cobra que o outro se encaixe. Então o menino usa uma saia, os amigos falam viadinho, todo mundo faz uma piada com ele, ao ponto de que ele não tem mais coragem de fazer aquilo. Então ele volta a seguir o comportamento estabelecido. E esses são as três características do fato social. Então, a cada fato social, eu dei o exemplo das roupas, a gente pode identificar as três características: generalidade, exterioridade, coercitividade. Lembrando que a coercitividade, a gente pode ter uma punição moral e uma punição legal. A legal é quando ela é prevista em lei, e a moral é quando ela não é prevista. Dê um exemplo de punição não prevista em lei, professor. Veja, generalidade, uso de roupas, de novo, mais um exemplo. Então, na nossa sociedade, é comum o uso de roupas, isso é geral. Aí a gente divide, óbvio, entre roupas masculinas, roupas femininas, etc. Mas, na generalidade, todos nós temos que usar roupa. Eu não espero chegar a semana que vem no IF que todos vocês estejam pelados, nem eu, que as pessoas estejam nus. Não, em nenhum lugar. Eu não vou no mercado, eu não vou no shopping, eu não ando na rua, eu não espero, e não vou na lagoa, eu não vou nos restaurantes da cidade, eu não ando por aí, não espero que as pessoas estejam nuas. Por quê? Porque há uma generalidade, ou seja, um fato social que é comum aos membros do nosso grupo social. Qual? O uso de roupas. Isso é exterior a mim e a você. Não fui eu, nem você que decidiu que a gente deveria usar roupa, nem qual tipo de roupa. E caso a gente não use roupa, a gente pode sofrer uma punição. No caso da nudez, é uma punição legal. Há na legislação, no Código Criminal Brasileiro, uma lei, né, que chama-se Lei do Atentado Violento ao Pudor, que diz que você não pode estar nu, nem andando pelado, nem mostrando as partes íntimas, nem praticando sexo em público, nem, enfim, fazendo nada que envolva a exposição nua do corpo. Então, se você resolver sair nu por aí, andando na rua, no supermercado, na farmácia, no IF, você pode ser denunciado por atentado legal, né, atentado ao pudor. E atentado ao pudor é previsto em lei. Aí a coercitividade seria legal. Então, há uma pressão, né, para que os indivíduos sejam obrigados a seguir o comportamento estabelecido. Neste caso, o comportamento estabelecido é o uso de roupa. Então, a gente não pode usar pelado. Então, nesse caso, se você estiver andando pelado e sofrer uma punição, a coercitividade advém de uma punição legal e não moral. Então, prestem atenção, porque isso é muito importante. Na prova, vocês vão ter que identificar a generalidade, a exterioridade e a coercitividade do fato social apresentado, da história que vocês vão ler. Então, vocês vão ler uma história, ou seja, um fato, algo que aconteceu em sociedade, e aí vocês vão identificar naquela história a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. E quando vocês identificarem qual é o elemento coercitivo da história, vocês vão ter que me dizer se essa coercitividade é legal, ou seja, se aquela história, a pessoa está sendo coagida socialmente, porque aquilo está previsto em lei, e aí a gente não pode fazer nada, a não ser mudar as leis, ou se é uma coercitividade moral. Então, veja, como eu falei, não é proibido e não é crime que um homem use saia. No entanto, quase nenhum homem usa. Por quê? Porque há uma pressão moral, social, para que isso não seja estabelecido. E é a partir dessas três características que a gente vai fazer a nossa prova. Então, para Durkheim, os fatos sociais podem ser estudados objetivamente como coisas, né? Da mesma maneira que a biologia e a física estudam os fatos da natureza, né? Então a biologia estuda lá, né, o sol, a água, a terra, os genes, os animais, a física, os movimentos, o astro, tudo que a gente sabe. A sociologia faz o mesmo, né? A sociologia não vai estudar os astros, os planetas, ela vai estudar os fatos sociais. E aí a gente encerra esse ponto da aula de hoje, e os próximos pontos das da próxima aula são pontos que não vão estar especificamente na prova. Então, guardem esse elemento dos fatos sociais, que é esse o ponto que vai para a nossa prova.
Então é isso. Como material, vocês têm, além dessa aula, né, 2 textos para ler, mas é isso. Leiam os 2 textos bases, né, observem esses textos bases, e aí a gente faz a prova na semana. Então, eu falei, leiam o texto, leiam os textos, acompanhem o material, e aí a gente vai fazer a nossa aula, a nossa prova, na semana do dia 6 ao dia 10. O último dia da data de entrega da prova do Fato Social vai ser no dia 10 de dezembro, penúltima semana de aula. E aí, na outra semana que tiver recuperação, faz a recuperação e acabamos. Beleza? Então, é isso. Beijo, axé, se cuidem. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. A gente pode marcar um PR. Semana que vem a gente está na escola. Tchau.